Para iniciar, eu gostaria de pedir uma atenção especial de vocês para esse questionário que está entre os papéis que vocês receberam nessa pranchetinha. Eu peço que vocês respondam agora esse questionário, que dentro de uns 5 minutinhos o pessoal do memorial vai passar recolhendo a resposta de vocês. Trata-se de uma pesquisa de demanda para pensarmos a implementação de cursos livres que forneçam ferramentas complementares à formação em artes visuais. Então tem várias possibilidades aí, vocês podem inclusive sugerir cursos e tal, mas pensando no sentido de ferramentas que vão auxiliar na formação do que formar profissionais que vão atuar a partir desses cursos, né? Enquanto vocês respondem, eu vou fazer uma breve apresentação da Casa Camelo aqui. A Camelo existe desde 2011 em Belo Horizonte. Inicialmente era uma casa pequena, no bairro Santa Efigênia, onde funcionava um ateliê coletivo e onde realizávamos diversos eventos e exposições. Éramos 7 artistas, alguns deles estão aqui hoje, a Nancy, inclusive, trabalha aqui. E a gente estava em vias de formar na graduação da Escola de Belas Artes, entendendo já que seria necessário criar espaços para nossa produção para além dos ateliês da escola. Isso porque a gente via que existia uma lacuna entre a formação e o mercado em si. Ali a gente aprendeu a montar exposições, a produzir um evento, a fazer curadorias, a nos relacionar com o circuito local na prática. Com o tempo, deixamos de ter uma sede fixa e passamos a atuar com projetos em parceria com outros espaços, como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Todo esse tempo, o foco das atividades da Camelo esteve sempre voltado para o fomento e a difusão da produção artística emergente em BH, coisa que a gente começou a fazer sem entender muito bem e concluiu com o tempo. Eu gosto de pensar na ideia das frestas. Acho que nos últimos 7 anos eu tenho encaminhado por elas. Aquele vão, espaço rasgado entre as diferentes fronteiras definidas e delimitadas. Habitar a fresta nos fez criar gosto por construir pontes, trilhas e caminhos alternativos. Ao identificar a fresta que se dava entre a formação ou o início de trajetória e aqueles profissionais que já estavam inseridos em algum circuito, decidimos tentar. Na minha cabeça eram pontos como aquelas de estrada de roça, com uns poucos troncos de madeira e meio bamba, mas que serviam para o que a gente precisava, criar estratégias alternativas. Muitos aqui participaram de eventos e exposições com a gente e vemos hoje uma pluralidade de espaços como o que a Camelo foi, pipocando em BH. Eu entendo essas iniciativas como aqueles que atuam nas frestas, onde é preciso criar alternativas, não somente para atravessar, mas para viver na fresta. Talvez seja a fresta dos espaços mais preciosos na trajetória de um artista. Aprendi logo cedo, ainda na faculdade, que a escassez é terreno fértil para a invenção de estratégias. De antemão, eu gostaria de dizer também que não é nossa intenção dar respostas únicas e objetivas para a pergunta que nomeia esse seminário. Não se trata de dizer, nós sabemos como é, façam assim, vai dar tudo certo. Quem dera se a gente soubesse. Ou os 10 passos básicos para um artista de sucesso. Mas de levantar perspectivas a partir da trajetória de alguns profissionais que atuam na área. Sabemos que boa parte das relações e contratos que se estabelecem nesse meio são velados, pouco esclarecidos e acabam por criar um mistério, às vezes até um ranço um pouco prejudicial na formação artística. Nossa intenção com esse seminário e com outras ações que estamos construindo com a Casa Camelo ao longo dos anos é abrir o debate, falarmos sem filtro sobre questões veladas. Reunimos aqui artistas, curadores, professores, galeristas, pesquisadores, instituições públicas e privadas para conversarmos sobre algo em que todos esses agentes interferem, mas pouco esclarecem sobre a sua atuação. Cabe ainda pontuar que em um debate como este, devem ser consideradas cada uma dessas atuações em sua máxima pluralidade. Ao dizermos artista ou circuito, é importante compreender que se tratam de atuações múltiplas e carregadas de uma infinidade de significados. Por isso, acho importante ressaltar que os que falam aqui
partem de suas próprias experiências, que são particulares ao trabalho de cada um. O que não impede que, a partir dessas perspectivas, possamos clarear um pouco a nossa própria trajetória. Abrimos essa manhã com as reflexões de um artista sobre essa temática e entraremos nos debates por meio da fala de outros dois. Cada um, com sua trajetória marcada por processos e práticas diferentes, irá compartilhar com a gente suas relações com a formação, mercado, editais, residências, curadorias e assim por diante. Para não me estender mais nessa apresentação, eu gostaria de convidar ao palco os artistas Carolina Cordeiro, Rafael RG e Randolfo Lamonier para iniciarmos a primeira mesa. Enquanto isso, eu vou apresentando eles. O Rafael RG, que acabou de falar com a gente, vive e trabalha entre São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Iniciou, mas não concluiu o mestrado em artes pela UFMG e é formado em artes visuais pela Belas Artes de São Paulo como bolsista ProUni em 2010. Participou de mostras e festivais em cidades do Brasil e em outros países como Argentina, México, Colômbia, Alemanha, Polônia, Espanha e Holanda. Recebeu, entre outras premiações, o primeiro Prêmio Foco Arte Rio, o Prêmio Honra ao Mérito Arte, Patrimônio e Fã, o Prêmio Aquisição do Centro Cultural São Paulo, a Bolsa Iberê Camargo para a residência na Alemanha, a Bolsa Pampulha para a residência no Museu de Arte da Pampulha e, recentemente, foi agraciado com a residência artística Gasworks em Londres. Em sua prática artística, a RG costuma trazer duas fontes para a construção de seus trabalhos, uma documental e outra afetiva, em geral por meio do uso de documentos garimpados em arquivos institucionais ou pessoais associados a narrativas que podem envolver sua pessoa ou um alter ego. A interação entre essas territorialidades resulta em obras que quase sempre se aproximam de uma ficção ou de uma noção tensa de ficcionalidade. Relações afetivas e sexuais e suas implicações políticas, as formas de representação do amor na literatura e nas artes e questões de identidade racial têm sido suas áreas de interesse atuais. Essas pesquisas geralmente se desdobram em workshops, instalações, textos performativos, publicações e objetos. Randolfo Lamonier é de Contagem, vive e trabalha em Belo Horizonte, desenvolve sua pesquisa a partir de diversas mídias e processos, um acúmulo de signos e gestos que refletem sobre a urgência na construção de identidades visuais, individuais e coletivas. Nos cruzamentos entre a vida íntima e os assuntos de ordem pública, se define uma articulação entre micro e macro política, um estado constante de reflexão e insurgência que faz presente no menor dos gestos uma postura crítica sobre o estado de normalidade. Graduando no curso de Artes Visuais pela EBA, UFMG, participou de residências artísticas na Casa Camelo, na Associação Fotoativa e no EXA. Recebeu o Prêmio Residência no Festival Camelo de Arte Contemporânea, Prêmio Incentivo Bienal na IFES do Brasil e o Prêmio Memória da Casa, de Dentro e de Fora. Participou de exposições no Brasil e no exterior, em espaços como Galpão Vídeo Brasil, a Periscópio Arte Contemporânea, a Galeria Mama Cadela, o Sesc Belenzinho, o Memorial Minas Gerais Vale, a Red Bull Station, a Galeria Gentil Carioca, o Museu da Universidade Federal do Pará, além de exposições na Rússia, Espanha, Israel e França. Realizou exposições individuais na Zíper Galeria, no Palácio das Artes, no Centro Cultural Francisco Firme e na Galeria Orlando Lemos. A Carolina Cordeiro é de Belo Horizonte, vive e trabalha em São Paulo, graduada em desenho pela Escola de Belas Artes da UFMG, mestre em linguagens visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, com a dissertação Extração, uma poética do cotidiano. Atualmente está cursando doutorado no Departamento de Artes da Escola de Comunicação e Artes da USP, em Teoria, Crítica e Aprendizagem. Participou de 3 residências artísticas, Red Bull Station em São Paulo, Home Session na Barcelona, Glogauer em Berlim. Dentre as mostras coletivas e individuais, destacam-se espaços como a Sala de Projetos Fidalga, a Galeria Nara Häusler, a Red Bull Station, o Memorial Minas Gerais Vale, o Parque Lage, o Centro Cultural Oswald de Andrade, além de exposições na Espanha, Estados Unidos e Alemanha. Bom,
Inicialmente, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre a sua própria trajetória enquanto artista, identificando alguns problemas e soluções que vocês encontraram nessa prática. E, na sequência, a gente segue com o debate. Bom dia, gente. Ainda estou um pouco abalada pela performance do Rafael. E obrigada pela presença de todos. Eu sou daqui de BH, enfim, fiz minha formação toda, quer dizer, continuo, né, minha formação. Eu comecei aqui no FMG, depois disso fui para o Rio, agora estou em São Paulo. No meio do caminho voltei para cá uns 2 anos. E eu acho que é isso, assim, conversando um pouco com a Gabi antes de entender o que seria essa conversa nossa aqui hoje, eu percebi que quando eu saí de Belo Horizonte para fazer o mestrado no Rio, eu sentia falta, eu estava muito carente de interlocução mesmo, assim, de diálogo, de troca. E eu acho que isso foi uma das questões que me fez começar esse movimento. E aí a gente chegou à conclusão de que foi realmente o período em que lugares como a Casa Camelo começaram a aparecer, que eram lugares mais alternativos, né, menos institucionalizados, e aí eu perdi um pouco desse início, desse processo, porque foi o momento que eu saí, então eu não vivi tanto isso aqui em Belo Horizonte. Para mim foi super importante ir para o Rio, no sentido de conhecer outros artistas da minha geração que também estavam produzindo e, enfim, entender como se dava esse processo também em outra cidade, né? Mas aí, no fim desse mestrado, eu voltei para Belo Horizonte, passei uns 2 anos aqui, ainda bastante conseguindo continuar a minha produção, fiz a exposição aqui no Memorial, continuei produzindo trabalhos, enfim, e até que eu fui fazer uma residência em São Paulo e decidi ficar por lá, isso já tem 2 anos. Eu fui para São Paulo para fazer essa residência artística e aí lá, assim, também com essa estrutura bastante restrita, né, temporalmente, assim, que eu tinha da residência. E aí, quando eu decidi ficar por lá, eu falei, bom, como que eu vou viver aqui, já que eu não vivo de venda de trabalhos e tenho que me virar, né? Tem que pagar aluguel, tem que ter uma casa. E aí eu comecei, aí eu participei do processo seletivo para o doutorado, entrei no doutorado, trabalhei em alguns lugares, assim, desde um restaurante, logo no início dessa minha entrada em São Paulo, antes de entrar no doutorado, com uma turma, assim, de outro universo. Depois eu trabalhei no arquivo da Bienal de São Paulo também. Enfim, agora vivo, participo de projetos, dou aula. O que eu quero dizer é que as trajetórias, elas são
bastante específicas e, enfim, e únicas, mas tem uma coisa que muitas vezes é confundida assim, nessa inquietação de se dar para viver de artes visuais, que eu acho que é carreira e trabalho artístico. Porque pensar em carreira, né, talvez assim, no início de um artista de 20 e poucos anos que já está pensando na própria carreira, quando na verdade a construção do trabalho, da poética, de suas inquietações, ela vem de outros lugares, assim, aquilo que o Rafael estava contando na apresentação dele. A gente não se questiona tanto, na verdade, se dá ou não para viver, porque a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Então, assim, as maneiras de viabilizar a vida prática, né, de aluguel, de comida, de cerveja, de táxi, de ônibus, isso aí, ela segue junto com esse projeto de... Eu não sei exatamente se é um projeto, com o seu fazer, com a sua criação. E talvez, assim, o jovem artista que está na faculdade, que está muito ansioso, que está muito nervoso com relação a não ter espaço no mundo, talvez ele esteja mais, um pouco mais, pensando menos na própria criação, no próprio trabalho, no que ele quer comunicar, na sua linguagem, nos seus pares, nas suas interlocuções, e mais numa carreira institucionalizada, enfim, uma carreira que é um negócio mais a longo prazo e mais difícil e mais incerto, que tem altos e baixos. Então, eu falei disso porque, assim, quando a gente chegou aqui hoje, que eu entendi que era um evento de arte com a universidade, com a Casa Camelo, mas que a entrada da universidade era pela economia. Isso eu não sabia. E foi achei interessante, assim, porque não é exatamente... Não existe, pelo menos não no meu caso, não sei se é no caso dos meninos, mas não existe um planejamento tão linear possível, assim. Fora todas as questões que envolvem uma relação direta, assim, que são as questões sociais, as questões... Enfim, a gente vive no Brasil, tem todas as questões de macro e micropolítica. Se você é mulher, se você é homem, se você é negro, se você não é. Então, diante disso, de tantas barreiras e tantos problemas, tantos impedimentos, desistir ou seguir, como viabilizar isso? Eu acho que a questão principal, assim, aqui, pensando nisso, é essa, assim, no meu entendimento, né? Não confundir carreira com trabalho artístico. E mais do que viver de arte, talvez trocaria o de para. Viver para a arte, né? Assim, o artista não deixa de produzir ou de criar. Claro que existem situações extremas e que muitas vezes a gente se vê envolvido, sei lá, pessoas são sensíveis, se deprimem e tal, e tem intervalos e tal, mas não acho que é uma questão que tem uma única resposta, ou que, enfim, que existam fórmulas tão claras e fáceis. Mas a gente segue. Estamos aqui, seguindo. Bom, não sei se é isso, é um resumo, assim, meio rápido.
Qual que é o nome da mesa mesmo? Eu sempre fico perguntando. Eu tenho um foco, assim, senão eu me perco. Formação, experiência, amadurecimento, a persistência do fazer. Sim. Bom, então vou tentar falar assim de forma resumida, assim, que poderia ter sido o meu processo de formação, assim. Mas acho que é muito importante dizer de novo isso que a Gabriela falou, assim, acho que a gente não está aqui para dar formas, nem metodologias, nem mostrar caminhos, né? Eu acho que cada pessoa que está aqui hoje tem a sua trajetória singular e a sua forma. E uma coisa que eu acho sempre muito importante que eu falo e fico pensando é que existem muitas formas de se trabalhar com arte. Existem vários lugares onde a gente pode circular as nossas ideias, né? Acho que o que é mais importante é a gente não deixar de comunicar. Assim, quando eu sou perguntado sobre essa questão da trajetória do começo, assim, tem uma série de várias histórias, assim. Vou avançar um pouco no tempo, mas eu lembro de uma experiência que me marcou, foi quando eu estava no colégio, no ensino médio ainda. Era a época da 25ª Bienal, né? Eu estudava em Guarulhos, morava em Guarulhos, que é praticamente a mesma relação que Belo Horizonte tem com Contagem, São Paulo tem Guarulhos que está ali. E eu lembro que o governo estadual ele oferecia um ônibus para cada escola estadual para visitar a Bienal, e aí só cabia uma turma dentro do ônibus, então a turma tinha que ser sorteada para ver qual ia ser a turma que ia para a Bienal. E eu lembro que depois do intervalo, ficou todo mundo ainda no pátio, porque eles iam sortear a turma, e saiu assim, 8ª B, que era a minha turma, e a gente super comemorou, porque a gente ganhou um ônibus para ir ver a Bienal, e o resto da escola ficava lá tendo aula. Totalmente um acaso, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com aqueles trabalhos. E eu gosto de contar que parece que é uma história muito bonita, mas aquilo não mudou nada na minha vida, porque eu não entendi nada, não tinha nenhum contexto, eu voltei para Guarulhos. Passou, não foi que assim, ali eu defini que eu ia ser artista. Mas uma coisa que eu acho interessante da história é que o curador dessa Bienal era o Alphonse Huck, que, bom, é um curador super problemático, enfim, mas várias vezes a gente tem que lidar assim, com situações, circunstâncias, ou com patrocinadores, ou... Bom, essa instituição que a gente está aqui também tem as suas questões. Mas aconteceu que, praticamente 10 anos depois, eu fui ser funcionário dele numa Bienal que ele estava curando, assim. Então eu achei, tipo, olha só, a nossa história começou, eu fui sorteado. Mas enfim, mas o que acontece também, assim, eu não tenho na minha família nenhuma pessoa que é relacionada às artes ou que tinha algum interesse, e realmente não fazia muita parte da minha vida frequentar espaços institucionais. Por acaso, eu comecei a me envolver com teatro e com dança, e fiz um curso de performance e apresentaram um artista que se chama Maria Abramovic, que ela é das artes visuais, mas trabalha muito com performance, e eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para as artes visuais. Na verdade, era o ProUni, era um programa do governo, ele foi implementado na segunda gestão do Lula, e era um programa que estudantes de escola pública, cujas famílias tivessem uma renda menor de 3 salários mínimos, você poderia aplicar para uma universidade privada, e o governo custeava o custo da mensalidade. Eu acabei entrando em jornalismo porque eu tinha muito medo de virar artista, assim, no sentido de... Os meus pais não me colocavam isso, mas eu pensava muito neles, eu pensava assim, mas se eu for artista eu não vou conseguir sobreviver. Então eu entrei no jornalismo porque eu achei que era mais fácil ser jornalista, mas na verdade não é mais fácil ser nada. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, porque não adianta assim, vou fazer administração. Se você não gosta, você não vai conseguir. Entrei no jornalismo e era na turma da Geise Arruda. Ela estava na mesma faculdade, ela era de uma turma pra frente, aquela história de pânico. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí e acabei mudando para as artes visuais. Mas uma coisa que era muito importante, assim, entrar nas artes visuais, assim, e não convencer a minha família, mas manter uma paz em casa, comigo mesmo, e conseguir pelo menos ir até a universidade, era muito determinante que eu trabalhasse. Então eu entrei na universidade já trabalhando. Então eu fui recepcionista em museu,
educativo, todos esses tipos de função. Nessa época da formação, eu ainda não associava o meu trabalho como artista visual com esses outros tipos de trabalho que a gente tem. Mas algo que foi um pouco determinante é que ser recepcionista de museu significa que você recebe todas as pessoas que vão naquele museu. Isso inclui artistas, curadores, críticos de arte. Todas as pessoas que chegavam lá e falavam assim, eu tenho uma reunião com a fulana, se era uma pessoa que eu gostava, eu já falava assim, a fulana vai demorar 10 minutos, mas na verdade eu nem avisava, porque eu ficava, porque eu gosto disso, perguntando, criando relações, né? Eu acho que isso fomentou que eu conseguisse sair de um contexto que não tinha nenhuma relação com artes, para começar a construir a minha rede de relações, pessoas que me ajudavam, que me indicavam, que possibilitavam que eu trabalhasse, que tinham a generosidade de perceber assim, bom, me parece que ele não é só um recepcionista, é um artista que está aqui, o que será que essa pessoa faz? Assim, isso foi muito importante. Assim, tanto que essa situação de ir trabalhar com o Alphonse Huck na Bienal, que foi a Bienal do Fim do Mundo em Ushuaia, eu fui mandado embora dessa instituição que eu trabalhava, que era o Museu da Imagem e do Som, porque na época eu fumava lápis colorido, assim, eu não fumo, mas eu tinha mania de ficar segurando os lápis coloridos, e um segurança do museu tirou uma foto e eles estavam dizendo que eu fumava maconha dentro do museu, né? E me mandaram embora. Enfim, e 2 dias depois que eu fui mandado embora, eu encontrei com o Alphonse Huck na rua e falei assim, você lembra de mim? Eu fui recepcionista do MIS, você fez um projeto lá. Ele, sim. Aí eu falei assim, eu vi na internet que você vai fazer a curadoria da Bienal do Fundo do Mundo, me chamam como seu estagiário. Ele falou assim, sim, chamo, vai lá. E, tipo, de uma forma super seca, eu pensei, ele me chamou, né? Aí eu liguei para uma amiga e falei assim, pega o cartão da sua mãe, Luara, compre uma passagem para mim, para Patagônia. Aí comprou, fiz as malas, eu nunca esqueci isso, eu tava morrendo de medo, eu falei assim, meus pais não vão entender isso. Aí eu fiz as malas, passei na sala e minha mãe falou assim, você vai viajar? Eu falei assim, eu tô indo para Patagônia. Cheguei lá e falei assim, Alphonse, eu vi. Ele ficou assim, oi? E aí ele me colocou numa posição de trabalhar como assistente de alguns artistas e realmente foi um trabalho muito exaustivo e muito incrível. E no último dia ele virou e falou assim, não, realmente, muito obrigado por ter vindo, foi fundamental. Eu vou pagar a sua passagem e vou te dar um cachê, porque até então eu não sabia como eu ia pagar, né? Não ganhei nem nada. Então vai muito assim de acreditar e de ter uma vontade assim, de querer participar. Outro fator que é muito determinante, acho que para a minha trajetória, é que eu sou de uma geração que foi muito beneficiada, não só por programas sociais, mas por uma política cultural pública. Editais, que é uma realidade que praticamente já não existe. Assim. Eu lembro que depois de viagens e projetos, assim, você volta para casa dos seus pais sem nada, e eu lembro que eu escrevi 37 projetos para 37 editais diferentes. Fui selecionado em 3, mas esses 3 editais que deu uma segurada, tanto na minha vida pessoal como na manutenção da minha produção. Então também eu não posso negar o quão beneficiado disso eu fui. Beneficiado não só do sentido de ter o dinheiro do edital para fazer o trabalho, mas beneficiado no sentido de ter um tipo de funding, não é patrocínio, de incentivo que não é ligado ao mercado da arte. Então, assim, eu tinha liberdade de trabalhar sem galeria, por escolha, porque também, sei lá, não sabia muito bem como chegar nesse lugar, mas eu estava, assim, super bem, articulando e fazendo coisas. É claro que isso mudou. Bom, também tem momentos que você começa a perceber que você está amadurecendo, assim, tipo assim, tô fazendo umas coisas legais, né? Que antes eu não achava muito. Aí eu falei, bom, talvez eu consiga trabalhar nesse outro setor que é as galerias, né? Mas em nenhum momento eu achei que eu fosse vender trabalhos e que eu fosse trabalhar com galerias, assim. O que aconteceu é que, infelizmente, também o nosso sistema institucional olha muito para o mercado. Então, quando eu entrei na galeria, quando eu marquei de fazer uma exposição na galeria, era porque eu tinha necessidade
que certos agentes da arte conhecessem a minha produção, porque infelizmente curadores têm mania de ficar indo em galeria, em feira de arte para pesquisar, gente. Eu acho isso assim péssimo, mas eu pensei, bom, já que é assim, já que eu me propus a estar nesse lugar, a fazer esse jogo, vamos jogar, claro, mantendo assim suas distâncias, né? Também não vou assim, eu vou fazer pintura agora. Enfim, bom, mas aconteceu que acabei vendendo, assim, não entendi nada. Assim, nossa, eu dei uma festona quando caiu o primeiro cheque, assim, porque eu não estava acreditando. E, inclusive, nessa primeira exposição comercial que eu fiz, esse era um tema, porque era uma coisa que para mim era muito... Gente, já cheguei nesse lugar, eu era tão novo. E um dos trabalhos era um uniforme de empregada doméstica que eu fiz em feltro e chamava Empregado do Joseph Beuys. O Joseph Beuys foi um artista alemão, conceitual, muito ligado a esse material feltro, porque entre as histórias míticas que tem sobre ele era ligado ao exército alemão e parece que teve um acidente de avião quando ele estava em treinamento e ele sobreviveu cerca de 2 semanas só com feltro e banha. E aí ele começou a fazer vários trabalhos com esse material e ele tem um trabalho muito famoso que é um terno que ele faz de feltro. Na época minha mãe era empregada doméstica, ela usava uniforme, não era um problema para ela, mas eu sempre achei estranho essa coisa do uniforme e eu fiz esse trabalho, assim, empregado do Joseph Beuys no uniforme de feltro. Mas a questão principal desse trabalho era que o trabalho custava 10 vezes o salário da minha mãe. E foi vendido, e ela estava na exposição, e eu contei para ela. E eu achei que fosse ser um momento muito constrangedor. Ela olhou e falou assim, nossa, eu não acredito que você vai ganhar 10 vezes o que eu ganho vendendo esse negócio. Que ótimo, vamos viajar, né? Bom, é isso, assim, não quero me estender muito também. Mas uma coisa que é muito importante, assim, que eu falo, na minha apresentação, quando eu mostrei esse texto da Jane Crawford, que era parceira do Gordon Matta Clark, tem um print, né, do livro que ela diz de que quando o mercado de arte começou a crescer, os artistas começaram a se voltar para uma produção mais individualizada, tudo. Isso foi um e-mail que eu mandei para vários amigos e vários projetos de São Paulo, assim, numa época que eu estava muito puto com isso, que daí o pessoal começou a ir bem vestido nas mensagens, a fazer nhenhenhé de network, a ficar fazendo trabalhinho, moldurinha branca, coisa pequena, porque tipo assim, mas tá fada a vida, né, tem que entrar nesse meio. Eu falei assim, gente, quem dá a regra do mercado é a gente, não é o mercado que dá a regra pra gente, é muito pelo contrário. Então também eu tenho muita sorte de em São Paulo trabalhar com uma galeria que é considerada independente, com uma gestora que também é artista e ela, às vezes eu propunho uns trabalhos assim, não diminuindo minha produção, mas sabe essa coisa assim, eu sou artista conceitual, eu joguei isso no chão, 10 mil reais. Mas assim, tu tem muito contexto, muita ideia, né? Aí eu falava assim, Maria, mas você acha que a gente vai conseguir vender isso? Isso a gente põe assim, numa moldura. Aí ela falava assim, olha, eu acho que é muito... Tudo bem, nós somos amigos e tal, mas assim, eu sou uma galerista, né? Então realmente o dinheiro é importante aqui nessa relação e eu vou te falar que pra mim é muito mais lucrável eu ter que tentar vender essas coisas malucas, porque o valor disso é muito mais interessante do que você vir com uma proposta de um trabalhinho que não tem nem a ver com a sua produção e que está formatado, ligado? Eu achei muito pertinente pensar nisso. Eu falei assim, claro, tem muito mais valor de mercado uma coisa que é da minha forma de pensar e que se formaliza do meu jeito do que eu buscar formalizações que a gente já vê aí institucionalmente, né? Mas enfim, eu vou encerrar aqui para dar a voz aqui ao Rodolfo e a gente pode conversar um pouco mais depois nas conversas. Obrigado. Bom dia. Muito bom ouvir a fala do Rafael e da Carol. Porque eu estou sentindo muita relação, assim, eu vejo muita proximidade nas histórias, mesmo sendo muito diferentes, né? E às vezes a gente está assim, numa situação meio difícil, louca, sem perspectiva e tal, e acha que está sozinho, assim.
E às vezes até o jeito que a gente dá uma virada e se articula, né, para tentar reverter uma situação e mudar uma situação, às vezes isso é também próximo, isso está próximo de outras pessoas, assim. A Gabi tinha perguntado, né, pedido para pensar uma linha do tempo, assim, como que a gente construiu esse lugar da formação, né, e como que a gente se articulou para começar a se inserir nesses espaços, assim, culturais. Eu fiz uma lista que acabou sendo grande porque um percurso totalmente louco, assim, totalmente estranho, mas eu acho pensando no que é importante falar sobre o meu período de formação, eu acho que me interessa falar que primeiro que eu me formei com 16 anos no ensino médio, né? Eu sou de Contagem, estudei numa escola super ruim e tudo, e quando eu me formei, claro que eu não pensei em fazer artes visuais porque, embora eu quisesse muito, eu sabia que era o que eu queria, eu tinha toda a vontade de fazer aquilo, mas eu não tinha perspectiva nenhuma, assim. Minha mãe, coitada, não pôde me dar um apoio porque ela nem tinha consciência de que aquilo era possível, né? É uma realidade totalmente distante, assim, do que a gente vivia. Então, depois do ensino médio, eu acabei caindo, por acaso, num curso de teatro, em Contagem, no Centro Cultural. Foi a minha primeira experiência com alguma coisa artística, né? Antes disso, eu nunca tinha ido em nada, nem em museu, nem em centro cultural, nem em teatro, em nada. E aí, por causa desse grupo de teatro que eu acabei fazendo parte, eu acabei conhecendo um monte de gente, comecei a frequentar alguns lugares e comecei a trabalhar com teatro, porque logo depois, com 17 anos, eu já estava trabalhando numa companhia que prestava serviço para várias empresas, era teatro empresarial, e a gente viajava, sei lá, 3 atores vestidos de palhaço num carro, rodando o interior de Minas e fazendo teatro em escola, em firmas e tal, e a gente fazia todo tipo de teatro, assim, sobre saúde, sobre, enfim, milhões de coisas. E aí eu fiquei fazendo teatro por mais um tempo, depois fiz parte do grupo Oficina Multimédia aqui em BH, foi muito legal para mim, porque eles têm toda uma pesquisa com espaço, com figurino, com objeto cênico, e ali eu percebi que eu estava muito mais voltado para aquilo do que para esse lugar do ator, de atuar e tudo. E aí eu decidi que eu realmente queria estudar artes visuais, eu queria me dedicar mais a isso. E aí eu fiz vestibular e entrei na Belas Artes em 2012. Antes disso, na verdade, depois que eu saí do Oficina Multimédia, eu fiquei um período de uns 3 anos sem fazer arte, então tive muitos empregos, assim, todo tipo de emprego, tipo, fui cobrador de ônibus, fazia caixas numa fábrica, caixa de papelão, eu ficava montando caixas o dia inteiro, auxiliar de expedição, tosador de cachorro, animador de festa, panfleteiro, garçom, tipo, eu fiz todo tipo de coisa, até que chegou o ponto que, assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que eu tava me sentindo morto, assim, porque eu não parava em nenhum emprego, não me dava bem em nenhum deles, era um fracasso em todos. E aí em 2012 é que eu entrei na faculdade, consegui uma bolsa da FUNP, me mudei para perto da escola, né, na Pampulha, e acho que é aí que começou tudo, assim, menos até pelo lugar do ensino, mas mais pelas pessoas que eu conheci, assim, pelas parcerias que eu fui fazendo, parcerias de todos os níveis, assim, tipo, os amigos, né, enfim, tenho vários, é difícil de listar, mas o Vitor é a pessoa principal que sempre esteve comigo desde o princípio, assim, colocou o primeiro rolo de filme na minha primeira câmera, tipo, me ensinou a tirar foto. A Brígida me ensinou a fazer o primeiro portfólio, assim, na primeira mostra da escola, né, parei no corredor, falei, você pode me ensinar como é que faz o portfólio e tal. Então, acho que na escola, a principal
O maior encontro que eu tive foi com os colegas mesmo, assim. Acho que foi com as pessoas e... Eu acho que eu nunca fui também uma pessoa que estudou direito, eu nunca tive a oportunidade de me dedicar à escola porque a bolsa que eu recebi era pouca, depois de um tempo eu perdi essa bolsa, então eu me vi numa situação que ou eu encarava a relação, ou eu encarava aquilo que eu estava fazendo de uma forma profissional e entrava naquele direito, ou eu ia ter que voltar para casa e voltar a trabalhar sei lá com o quê, né? Porque, enfim, foram muitas dificuldades, assim. E aí eu comecei a mandar projetos para os editais que estavam abertos, assim, comecei a mandar muito projeto, tipo essa realidade, mandar 37 para entrar em 3, né? Ou mais, mandar 50 para entrar em 1. E períodos em que eu não entrava em nada, né? Acho que uma coisa interessante também nesse período é que a gente começou a se mobilizar para criar outras situações, assim, tipo, se a gente não entra em um espaço, então vamos juntar um grupo, montar uma exposição a gente mesmo e achar um lugar que a gente possa expor esse trabalho, mesmo que não seja uma galeria, mesmo que não seja um centro cultural, que seja a casa de alguém, ou que seja um boteco. Tipo, a gente fez exposição com Desalia, Sara, Vitor, Daiane, Marta Neves, uma galera no Luthier Bar, que é um bar aqui no Floresta. Assim. Nem tem tanto tempo isso, tem pouco tempo, acho que foi 2017, ano passado, foi 2017. Então, assim, eu acho que a gente está sempre buscando abrir mato, né, assim, fazer trilha em lugar que não tem por onde passar, porque esse lugar do esperar também, as pessoas chegarem, esperar um convite, esperar uma... Eu não acredito nisso, assim. Eu nunca acreditei nisso, assim, de ficar esperando alguém reconhecer o meu talento, de reconhecer o meu esforço, tipo... Eu acho que infelizmente isso não acontece, assim. Eu não sei com pessoas que já são muito privilegiadas, assim, que já é filho de alguém, que já está inserido em algum contexto, que não sei, aí vão entrando esses fatores, né, que a Carolina falou, tipo, se é branco você tem mais privilégios, se você é homem você vai ter mais, se você é rico você vai ter mais, assim, mas eu acho que ficar esperando a coisa acontecer, nunca acreditei nisso, assim. Acho que tem entrado também para a galeria, para a Periscópio, né, que é a galeria que me representa aqui em BH, foi muito importante, assim, porque de alguma forma isso me deu visibilidade, né? É um lugar também que é onde eu tenho vendido meu trabalho, assim, isso me ajuda muito, muito, porque me proporciona ter mais tempo, ter um pouco mais de sossego, embora as coisas não sejam fáceis, né? Eu ainda passo por muitos perrengues, muita correria, muito desespero, muita gritaria para conseguir me virar. É sempre um lugar de insegurança total, né? Eu passo um mês, eu não sei como é que vai ser o meu próximo mês. Mesmo agora que eu tenho feito algumas coisas fora, me inserido devagar em outros contextos, assim, mas a situação é sempre de muita resistência, né, de muita coragem, assim, tipo, isso, né, de comprar uma passagem. Eu me senti muito representado, como você fala, assim, de comprar uma passagem e ir para um lugar e meio que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai ter dinheiro nem para pagar aquela passagem, fazer exposições sem receber apoio, sem receber dinheiro, sem fazer venda, sem ganhar nada, mas eu acho que é um momento, eu sinto que eu estou num momento de apostar, assim, de confiar e de apostar no que eu estou fazendo, né? E assim, isso requer um investimento meio às cegas, assim. Acho que é isso, eu não sei o que mais falar, mas assim, eu acho que da minha fala, o que eu queria pontuar, assim, que eu achei que era importante falar, é sobre esse lugar do incerto, desse lugar da aposta, de chutar a porta, de abrir trilha no meio do mato,
estar junto com parceiros, né, de se fortalecer junto do outro, de fortalecer o outro na sua presença também, na companhia, na troca, e eu acho que é isso. Legal, gente. Obrigada aos três. Tem várias questões super interessantes da gente pontuar, assim, né? Acho que de dar uma destacada. Enquanto Randolfo, desde o início, né, meio que buscou e acho que tem conseguido trabalhar com a própria venda do trabalho, a venda que traz a renda e né, o processo vai em paralelo com a questão mesmo da galeria e tudo mais. No caso, a Carol sempre, né, com a academia atrelada também, a pesquisa junto da universidade e tudo mais. O Rafael também entendendo essa prática do artista que se estende para outros tipos de trabalho, para outros tipos de serviços, talvez, né, que a gente possa entender. A questão que a Carol pontuou do trabalho artístico e da carreira, né? O tanto que é importante entender que são coisas que andam paralelas, mas não são a mesma coisa. Assim, não é, você não consegue sentar com um administrador, sei lá, um economista e falar, vamos fazer uma trajetória aqui. Enfim. Porque depende dessa pesquisa, depende desse substrato que vem antes, né, da própria carreira. Acho interessante também o que o Rafael pontuou e que eu enxergo muito como a questão do risco. É um risco, é a cega. Se você se lança, por quê? Pela necessidade de comunicar, pela necessidade de trabalhar por ser algo que você acredita mais do que... Talvez por ser algo que você acredita apesar de, né? Assim, não sei. Acho que a temática dessa mesa fala um pouco disso, assim, a persistência. O que leva cada um, apesar de persistir, assim. Enfim, só algumas considerações. E para a gente começar o debate, eu queria perguntar para vocês se, considerando o cenário local e o envolvimento que vocês tiveram com essas instâncias, universidade, galeria, espaço institucional, privado, público, se vocês acham que existiria alguma ferramenta, algum tipo de trabalho, alguma questão que deveria estar sendo repensada, que poderia estar sendo repensada, que poderia estar sendo formulada e que auxiliaria, talvez, ou enriqueceria essa trajetória, esse início de trajetória. Eu digo isso porque, em geral, nesse tipo de debate é muito comum a gente ouvir as pessoas falando o que o artista tem que fazer, e não o contrário, né? O que a instituição pode, de repente, interferir nisso, ou o que a universidade ou a galeria, como que eles, no cenário local, poderiam estar repensando essa atuação, assim. Foi algo que eu fiquei interessada em ouvir nessa primeira mesa dentro da instituição, com a fala de 3 artistas. E se vocês puderem comentar. Eu acho que, bom, muita coisa, né? Assim, já tem muita coisa acontecendo, sendo discutida, assim, o fato de a instituição se abrir, a instituição se abrir para esse tipo de conversa com trajetórias que não, né, que partem de lugares distintos e que não são exatamente lugares de privilégio, ou antes pelo contrário. Mas não sei, assim, eu acho que pensar a voz, bom, mudar o lado, né, assim, como uma instituição ou uma galeria ou alguma coisa do tipo deveria se portar, para mim é um pouco difícil. Eu acho que eu posso pensar como o artista
pode criar as próprias possibilidades, assim, que no caso seriam esses atravessamentos, esses espaços que não estão condicionados a um mercado tão diretamente, assim. Claro que no fim das contas tudo acaba se entrelaçando e as dependências elas ficam maiores ou menores, mas você vê que a coisa meio que coexiste, assim, mas não sei, talvez assim, quando o artista cria essas estratégias junto com pessoas afins e que acreditam no processo artístico apesar do mercado, né, a coisa fica mais frutífera. A gente consegue mostrar mais o trabalho, não sei, viabilizar mais coisas, entrar em mais projetos. Eu acho que tem a ver com a força do coletivo, com quem você com quem você se relaciona e troca, assim, mas numa maneira de uma troca genuína, né, de artística, de acreditar mesmo que é possível, assim. Então, bom, não sei, acho que é um pouco isso, assim, preciso pensar mais junto com os meninos, mas acho que a minha experiência é meio essa, assim, criando essas estratégias paralelas, assim, junto com... Porque o trabalho continua acontecendo, né? Então, ver com quem você se comunica, com quem é possível ali criar alguma coisa junto, criar um espaço, criar visibilidade. Acho que é isso. Eu acho legal, assim, eu pensava muito isso, assim, de a gente questionar as instituições e pensar como elas poderiam contribuir, né? Eu trabalhei no Centro Cultural São Paulo, no departamento de curadoria, e depois eu fui para o Centro Cultural da Espanha, no Brasil, como curador de artes visuais. Em ambas as instituições, eu não era do júri, mas eu acabava recebendo os projetos dos editais e analisando, né? No Centro Cultural São Paulo, da minha gestão, teve um ano que a gente recebeu 700 projetos de artes visuais, seriam 11 selecionados, né? Artistas querendo propor uma exposição. E, bom, analisar 700 projetos foi, assim, era exaustivo, e eu pensava, assim, que muitos dos projetos eram inadequados enquanto projetos. Assim, acho que poderiam até ser artistas que tinham coisas interessantes, mas enquanto projeto era inadequado. E eu pensava assim, poxa, mas por que a instituição publica um edital, assim, manda aí as suas fotos, uma lauda, tem tanto de dinheiro, sem dar um suporte de pensar assim, tá, quem é o júri que a gente vai chamar, como vai se estabelecer esses critérios, como receber esse projeto. No Paço das Artes eu também ficava recebendo os projetos, e durante o processo de eleição dos projetos sempre tinha uma coisa que era muito falada, assim, eu lembro que o Fernando Oliva falava muito, que era assim, aqui no Paço das Artes a gente seleciona os projetos em que os artistas pensaram o espaço e estão propondo trabalhos para esse contexto. Isso não é uma coisa que está no edital. Assim, então, como? E eu lembro que no Centro Cultural da Espanha eu desenvolvi um programa que era assim, então vamos chamar pessoas que fazem esses editais de júris e vamos criar grupos para discutir os editais. Aqui no Memorial da Vale tem um edital, é R$7.000 para fazer uma exposição, mas como fomentar para que as pessoas se inscrevam? Como ela vai saber onde ela está pisando? Porque tem que saber, assim, será que tem a ver comigo colocar meu trabalho aqui? E a gente fica assim, imprimindo. Nossa, eu lembro que, assim, que eu gastava muito dinheiro imprimindo projeto que, assim, você deixa lá e você não sabe. E tá na hora da instituição abrir e falar assim, olha, aqui a gente tem interesse por arte contemporânea, a gente entende a arte contemporânea como isso. Você dialoga com a gente, porque é muito frustrante, assim, claro, você quer fazer uma exposição, mas nem todo lugar realmente está alinhado com a sua produção, só que a instituição ela tinha que dar subsídio para a gente saber. Claro que a gente visita a programação, a gente sabe, mas tem meandros ali. Então,
Nossa, tinha uma época no Centro Cultural São Paulo que eu fiquei revoltado, assim, gente, vamos cancelar a exposição, acho que não dá mais para fazer exposição, a gente tem que fazer formação, a instituição, ela pode parar de exibir para formar o artista e o público. Então, isso da formação eu acho incrível, assim. Fico pensando que, como que na universidade, né, na escola, a gente não recebe uma preparação pro mercado, sabe, assim. A gente não tem esse tipo de matéria, né, e às vezes até a gente não sabe nem em quem chegar e perguntar, né, às vezes a gente vai direto nos colegas mesmo, assim. Então, talvez, eu não sei nem como que funcionaria isso, assim, não estou por dentro, mas como que dá para fazer para chegar com uma demanda e dizer, olha, a gente quer aprender isso, a gente precisa aprender isso, né, assim, acho que não cabe também só a universidade, claro, né, acho que primeiro devia vir de lá, a gente devia sair dessa formação preparado para essa etapa do trabalho, mas assim, esse formulário que estava aqui agora, eu achei interessante, que parece que tem esse tipo de curso, né? Isso é interessante. Eu não sei, eu penso sempre que o artista jovem, né? A maioria das pessoas que está aqui, eu inclusive, estou nesse lugar com certeza, o artista jovem, com pouco tempo de formação, ou que ainda não está formado. Eu, inclusive, ainda não estou formado, porque por causa de tanta correria, eu acabei tendo problema na universidade, perdi uma matrícula e fui jubilado, estou jubilado ainda, estou esperando ser aprovado, voltar para a escola para poder me formar. Mas eu penso que o artista que está nesse nível, nessa etapa do trabalho, né, da formação, da pesquisa e tudo, está sujeito e vulnerável a todo tipo de problema, assim, inclusive com pessoas, gente desonesta, por exemplo. Antes de entrar para a galeria, eu topei com um monte de gente que queria comprar trabalho, mas que... gente que me deu calote, gente que desrespeita, que pechincha, que não aceita o preço que você pede. Enfim, várias situações péssimas, assim. Enfim, acho que eu não estou pensando em muitas soluções, eu estou mais desabafando. Mas eu acho assim, Rodolfo, acho que não cabe à universidade dar essa instrumentalização sobre o mercado, sabe? Porque eu acho que a universidade é um lugar que a gente vai elaborar e pensar as questões das linguagens, né, que cada uma pessoa e estruturas. É claro que tem uma relação assim, tem história da arte, então tem uma questão de museu, isso. Só que eu acho que o lugar onde a gente tinha que buscar essa formação sobre essa questão do mercado de arte é dentro das agências que fomentam o mercado de arte. Então eu acho que assim, uma instituição que oferece um prêmio, ela é responsável por fomentar esse artista que vai participar desse prêmio. E eu acho que a maior fonte da gente também se educar sobre isso é entre a gente mesmo, assim, sabe? Tipo assim, tá, como é que você fez naquela época? Assim, a gente se juntar e informar, e a gente dá a regra para esses lugares, entendeu? Eu acho assim um absurdo que a Fiat Cultural tem um edital que não paga nada e todo ano os artistas vão lá e se inscrevem. Gente, não tem que se inscrever, sabe? Tem que juntar 5 artistas e falar assim, não, acabou, gente, eles são uma empresa de carro. Mas aí a gente tem a vontade de fazer, de acreditar e vai lá e se inscreve. Só que assim, eles vão continuar fazendo se a gente se inscrever. Eu acho que tem uma coisa importante de ser pensada, que a universidade é um lugar do pensamento, né, da formação crítica. Então, de alguma maneira, se o aluno saísse de lá minimamente mais informado do mercado, o mercado seria melhor. Entendeu? Ele teria mais possibilidades de questionar e de criar espaços e nuances ali distintas, assim, mais críticas talvez. Então, assim, eu na minha graduação também não tive nenhum tipo de informação sobre o mercado. Foi muito... A gente sai crua,
a gente sai super com aquela ideia muito romantizada do que é ser artista, né? Leva muito tapa na cara, porque, né, é difícil assim, até você entender o que significa estar ali, porque enquanto você está na universidade você ainda está meio que com um vínculo que te protege de alguma maneira do mundão aí. Mas quando eu fui para o mestrado, isso já era um pouco mais discutido, isso já era mais claro, assim, tá, o mercado existe, então e aí, como é que a gente vai fazer, o que você quer, o que você não quer. Agora eu fui para o doutorado porque eu resolvi continuar essa formação, não porque eu quero ser uma pessoa acadêmica, mas eu acho que é porque isso me contextualiza, já que eu não sou uma artista inserida no mercado, me dá um pouco mais de possibilidades de viver de arte, pensando arte para além do mercado. E por que é isso? Porque, assim, ainda... Bom, acho que é uma coisa muito clara, assim, ser mulher, artista, a trajetória, ela é mais difícil, assim, pelo menos na minha vivência sempre foi, assim, mais fácil você ser ignorada, por exemplo, em muitas instâncias. E eu acho que, assim, continuar uma trajetória dentro das artes, ainda que seja na academia, te possibilita questionar melhor e depois talvez entrar melhor para o mercado. Então, acho que eu sinto falta, assim, dessa formação. Eu não estava pensando na universidade, mas estava pensando só no mercado e nas instituições para além da universidade, mas realmente eu acho que seria importantíssimo para o aluno de graduação já ter um mínimo de instrução, de instrumentos, assim, de possibilidades de compreensão desse mundo que pode ser muito cruel, né, para quem está começando. E, de uma maneira ou de outra, na prática, todo mundo vai aprender. Eu tenho a impressão de que na trajetória dos três dá para identificar que essa parceria, né, com os pares, essa construção de redes, foi o principal fator de formação, né, nesse sentido de entender mercado, entender como se inserir ou não, enfim, em cada possibilidade. E algo que eu me questiono, assim, se não na universidade, se não na instituição, se não na galeria, onde? Eu acho ainda uma coisa um pouco limitada a gente restringir aos núcleos de acesso, às pessoas próximas, porque eu conheço fulano, porque eu sou amiga de Beltrano, a gente organiza isso e articula isso. Se tem tantas camadas da cadeia produtiva de artes visuais sendo formadas e multiplicadas por aí, porque talvez não pensar nessa formação atrelada à formação universitária, não necessariamente num curso de artes, um curso técnico, enfim, cursos livres, cursos ou laboratórios, ou, né, isso dentro da instituição, talvez, também, enfim. Eu acho interessante que espaço é esse? Que espaço é esse onde essa conversa é possível? Pensar isso, assim. Eu queria abrir o debate para o público, ressaltando que a gente está com o auditório super cheio, então eu queria pedir que as pessoas fossem mais objetivas mesmo quanto às perguntas. E a ideia é que a gente faça 3 perguntas, 3 respostas, e aí a gente vai seguindo. Oi? Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Acho bem legal o que vocês estão colocando, porque eu também tenho uma atuação dentro do espaço da universidade, sou de Belém, e eu acho realmente, eu concordo que a universidade tem uma lacuna enorme, e acho um problema sério, e acho que a discussão, Rafael, até colocando para você, eu considero que
a questão da linguagem é soberana, a questão, enfim, da formação do artista é soberana. Mas, entre outras coisas, a discussão, eu até gostaria de tirar a palavra mercado e usar a palavra circuito, porque senão parece uma relação muito do comércio. Eu acho que é muito importante esse profissional compreender qual é o perfil, o que se compreende por um artista hoje, porque inclusive esse perfil ele se desenha com o tempo, ele se redefine. Então, com essa clareza, você compreende as múltiplas possibilidades de inserção da tua fala, do teu enunciado nesse circuito. Nesse ponto até eu lembro muito daquele livrinho, que é um livrinho meio irônico o título, mas acho muito legal, do Basbaum, o Manual do Artista, etc., que de certa forma ele sinaliza para o que é essa pessoa hoje no contemporâneo, que é uma pessoa que está ligada a formular projetos, a desde discutir a museografia, discutir uma peça gráfica. Em todos esses momentos, o artista, enquanto pessoa que defende o conceito, o seu enunciado, ele está ali presente. Então, não colocar isso no curso de arte é de uma falha. Por exemplo, meu curso ele tem a licenciatura, mas tem o bacharelado. Então, no bacharelado, você está formando o artista. E como é que você forma um artista e você não fala do circuito onde ele vai atuar? Eu acho bastante estranho, e concordo que, na verdade, também não é só lá. Mas acho que o artista tem que sair de lá com esse entendimento do que é o seu enunciado, mas também do que é esse território onde ele pretende circular. Acho que isso é fundamental para que você até compreenda o que você não quer e o que você não quer, onde você acha que a sua fala não tem sentido, onde você acha que tem, enfim. Mas isso. É que, por outro lado, assim, quando eu falei que não é necessariamente na universidade, eu pensei numa situação, porque o circuito ele existe, ele está, e a gente acaba encostando nele. Eu penso assim, quais são os alunos de graduação que visitam as exposições que estão na cidade que ele vive? Porque experiências das aulas que eu dei na UFMG, eu percebi que os meus alunos não iam nas exposições que aconteciam aqui. Se você não vai nas exposições, você não está entrando em contato com o circuito, você não está sabendo quem está produzindo, quem está... Então, acho que aí vai trazer para a universidade, meio que está no mundo, assim, sabe? Para você mesmo pontuou, assim, que até a tua própria circulação, você tem que ter uma outra entrada para encontrar essas portas, entendeu? Eu digo, por exemplo, você precisa compreender até o que é um crítico, o que é um curador, o que é compreender que o artista hoje, minimamente, ele fala sobre a sua produção, ele escreve sobre a produção, ele precisa... Existe uma série de questões que estão postas que dizem respeito a como o artista se relaciona com esse circuito. O circuito está lá, mas ele não tem esse manual de entrada. E ele não passa necessariamente por simplesmente visitar uma exposição, passa por compreender esse mecanismo. É o mesmo que formar um estudante de economia, não querer discutir relações de mercado, enfim, de comércio. Como assim? Né? Você está formando um economista para onde? Assim, exatamente. Então, a gente precisa compreender quais são as peças, como elas atuam. E aí, a partir daí, você desenha, se insere, e claro que não se restringe tudo à universidade. Aí vai ter os cursos de formação de projetos, de elaboração de projetos, enfim, 1000 coisas. Mas eu acho que, para mim, eu acho vital. E vivi isso, porque eu tenho uma produção, assim como artista também, e foi muito difícil no mercado. Teve um momento que eu fui catapultado e eu não sabia. Eu tive que ir descobrindo no tranco, né? Enfim. Desculpa, eu esqueci que era 3 perguntas e 6 respostas. Oi, eu sou a Ingrid. Eu me identifiquei com alguns aspectos assim das falas de vocês. Quando eu estou estudando na Belas, e quando eu entrei na Belas Artes, eu nem sabia o que era uma gravura.
E eu vim de escola pública, região periférica aqui de BH, no Barreiro e tal. Então, eu queria saber quais obstáculos vocês três encontraram durante a trajetória, obstáculos, desafios, quanto pessoas racializadas, LGBT, mulher e tal. Eu queria saber o que vocês conseguem identificar sobre esses recortes dentro de minorias, assim. Eu acho legal falar disso. Então, meu nome é Celina Lage, eu sou professora da Escola Linhar, da UEG, do programa de pós-graduação em artes. Bom, só dando uma informação, talvez muitas pessoas não saibam, né, que nas universidades que tem um curso de artes, em geral na Europa, na América do Norte, Austrália, enfim, em diversos países, né, existe sempre um setor responsável por essa parte da profissional mesmo, né, de inserção no mercado dos estudantes. Que isso é uma coisa fundamental e tem que haver dentro da universidade essa ponte com as empresas, com o mercado, enfim. Nós, na UENG, nós temos tentamos inserir um pouco essas questões do sistema das artes, né, de pensar e de compreender como que ele funciona através das disciplinas de curadoria, que a gente criou recentemente, né, tem uns 5 anos atrás, e tanto na graduação quanto no mestrado. Inclusive a Gabriela podia falar um pouco sobre a experiência, tem muitos alunos que estão aqui hoje, e que a gente tem feito um trabalho tentando um pouco, né, trazer essas questões mesmo práticas assim, de inserção e de relacionamento, né, com esse sistema das artes para os alunos. Aí, bom, queria que a Gabriela falasse um pouquinho sobre a experiência dela, né? Acho que seria interessante. Bom dia, eu sou Maria Gorete e tenho um grande interesse pela arte, tenho procurado desenvolver um trabalho, um estudo, mas o que eu observo desse relacionamento da arte, inclusive das instituições, principalmente das instituições e dentro da própria universidade, uma restrição quanto à idade. Eu acho isso assim, que o artista ele pode se desenvolver em qualquer etapa, e eu conheço vários artistas bons e famosos que começaram mais tarde, e eu queria escutar um pouco sobre isso, porque inclusive aqui no memorial existe essa restrição de idade, que eu acho que é uma forma de discriminação, sabe? Da mesma forma que os outros tipos de discriminação. Então, eu acho que isso, na arte, é inaceitável, a meu ver. Né? Eu queria ver o que vocês têm a falar sobre isso. Então, vou fazer uma leva de 3. Na verdade, eu queria falar uma coisa que eu acho que tem muito... Eu vejo muito isso que você falou assim, na universidade, dos alunos não procurarem e não estarem nesse circuito, que é uma questão muito séria. Mas eu acho que isso também tem a ver com o reflexo da própria universidade, que é, se entra na universidade, um professor já vira para você e fala assim, mas mercado não, sabe? Então, quando você entra... Eu estudo na Belas, sou Belas, e eu sinto muito isso, sabe? Tipo assim, toda vez que você vai perguntar para certos professores, nossa, mas mercado, nossa, mas você vai mandar projeto, tipo assim, quase que uma ironia nisso, sabe? Tipo assim, então como que você tá numa universidade de artes e você tá dentro da Escola de Belas Artes da UFMG e os professores ainda questionam esse lugar de, tipo assim, você não vai entrar no circuito, então como você vai ser um artista? Isso eu acho que é uma questão muito importante. E uma outra questão que, voltando para a questão que a Gabriela falou do começo, de como pensar a instituição, é como pensar dentro desse circuito, principalmente em Belo Horizonte, assim, é uma questão que a gente estava conversando com algumas pessoas que estão aqui, é como pensar a formação das bancas e de como dessas instituições e de apresentação do projeto, dessas questões, assim, um projeto vai vir ser apresentado, não apresentar os critérios ou não, voltando para essa primeira questão. E como formar uma banca
contando que um circuito de Belo Horizonte é tão fechado e tão pequeno, e aí você forma uma banca que as pessoas conhecem as pessoas. Então, assim, de pensar novas formas dessas bancas serem formadas e tal. Enfim, essa é uma questão que eu queria perguntar para vocês, assim. A primeira pergunta é sobre a questão de obstáculos que vocês encontraram enquanto a Quer começar? Assim, é uma pergunta interessante e pertinente, mas pra mim, o fato de ser gay, eu acho que isso nunca me atrapalhou, sabe? Eu não sinto, eu não isso me atrapalhou antes da universidade, mas não no circuito cultural, assim, eu não sei se eu já tive algum problema com isso, assim. Acho que a situação que mais me impede, que sempre foi e ainda é um obstáculo, é a dificuldade de sobreviver mesmo, de conseguir me manter e produzir. Acho que é um recorte mais social do que, assim, enfim. Eu acho que assim, os obstáculos, infelizmente, eles existem, mas a gente tem que ultrapassá-los, né? Eu acho que o que acontece às vezes, assim, eu já tive obstáculos que acabaram virando leitmotiv, força para a construção de outros trabalhos, assim. Já passei por diversas situações. Eu já fui convidado a me retirar de uma abertura numa galeria em São Paulo, porque julgaram-se assim que ali não era o espaço que eu deveria estar. Sabe esse dia que você sai de casa meio atrasado, meio de pijama? Aí a pessoa fala assim, né? Acho que a partir dessa experiência eu tomei coragem para fazer um trabalho que era muito direcionado à questão racial, que era uma coisa que eu não trabalhava. Mas esses obstáculos existem, assim. Eu acho que a minha saída da pós-graduação do UFMG foi por uma questão de obstáculo, que eu não aguentava mais ficar falando que eu não fazia grafite, ou as pessoas assim, nossa, você escreve bem, parabéns. Eu falo assim, cara, eu não tô aqui para isso, sabe? E a desistência não é assim, eu não vou dar conta disso. Eu assim, não, eu vou sair daqui porque o meu trabalho tem que estar num lugar que é melhor. Então, tipo assim, eu tô com mais força para ir para um outro lugar e tal, e continuar. Então, assim, às vezes a gente cresce com esses obstáculos, porque a gente vê que a gente tem muito para fazer, muito para falar, porque tem que mudar, sabe? Eu concordo totalmente. Eu acho que nunca vai deixar de existir obstáculo. Muito dificilmente eles podem melhorar em alguns lugares e tal, mas o mundo, o sistema, ele é feito para um determinado grupo, né, se destacar e continuar produzindo, e para o resto nada. Então, que o obstáculo seja estímulo, né, que uma vez que você entenda que ele existe, que você está sendo tocado por ele, que ele te estimule a fazer mais e melhor. Claro que é difícil, mas o obstáculo não pode te vencer nesse sentido. Que aí eu acho que já emenda na questão da idade. Tem editais que são para artistas jovens de até 25 anos, outros até 27, outros até 35. Não dá para entender muito bem o que é isso. Agora, esses não são os únicos editais do mundo. Eu acho que isso aí, se a gente for pensar, é falha da instituição. Que recorte é esse que você está fazendo através da idade? Se a produção artística jovem pode significar uma produção que começou mais tarde, mas não está exatamente relacionada à idade. Agora, dentro disso, entender e procurar seu lugar de atuação também, assim, buscar a sua visibilidade de outra maneira, não deixar com que isso se torne uma condição para que o seu trabalho exista. E é isso, eu acho, enfim, não sei se... Sobre essa questão dos obstáculos, só queria complementar que o que eu acho que é bastante complexo, assim, vejo isso pelo menos enquanto mulher, que
por vezes é preciso um esforço quase exaustivo diante de determinados obstáculos, mas é isso, se transforma em força, se transforma em algo que você consegue catalisar dentro da sua própria pesquisa. Eu vejo assim, pelo menos. Sobre a questão da idade, acho que fica o convite para o Wagner, né, para o memorial, pensarem sobre isso aqui. O recorte da mesa foi, de fato, né, trazer artistas com essa trajetória já de alguma forma inserida, mas ainda, né, no princípio, digamos assim. Então, talvez por isso a gente não tenha artistas mais maduros aqui, né? Assim, mas eu acho que é o que a Carol falou. Tem editais, tem instituições e saber, de repente, identificar onde você consegue se inserir, assim, não sei. Só complementando quanto ao que a Celina falou, que foi uma experiência extremamente interessante para mim esse semestre ter tido contato com os alunos da Escola Guinhar. Tem muitos deles aqui, mas porque eu intimei eles a participarem. E só dizer que é isso, minha pesquisa no mestrado é em torno da curadoria, e eu entendo a curadoria dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla, se a gente for pensar ela na prática, né, em que envolve isso, que envolve entender um projeto de curadoria, elaborar um projeto de curadoria. E foi interessante falar com os alunos sobre isso, assim, abrir para dizer de portfólio, abrir para dizer de elaboração de projeto, abrir para dizer de montagem de cronograma, montagem de exposição, assim. Pelo menos eu tive um engajamento interessante e um retorno muito, muito massa dos meninos. Eu não sei se foi... Depois eles podem comentar. Quanto a essa questão dos professores que negam o mercado, que ela pontuou, eu tive algumas experiências como essa, não sei como é que foi para vocês, mas eu entendo também a universidade e a escola de arte como esse espaço de amadurecimento, de desenvolvimento da proposta. Então, por vezes, um trabalho que ainda está nesse processo, né, de se entender, de se reconhecer, já partir para o edital, já partir para bater, né, na porta de instituição e tudo mais, às vezes seja algo realmente complexo. O que não impede que isso seja discutido, o que não impede que isso seja, de alguma forma, tratado como uma ferramenta, como ao invés de simplesmente negar. Não sei para vocês, se vocês quiserem comentar. Eu acho que tem que ser discutido sempre. Eu acho que a universidade ela pode dar ferramentas para o artista entender a sua inserção nesse universo, sim. E não sei se ela consegue fazer entender o que significa esse processo de entrada no mercado, no circuito, porque eu acho que é um lugar que tem características muito próprias, específicas e que se modificam minimamente de tempos em tempos, enfim, que é do mercado, sei lá como que eu falo isso, mas eu acho que a universidade pode ajudar, e pode ajudar no mínimo contando o que é o curador, né? O que é o crítico, o que é a galeria, o que é a instituição, tentar trazer essas vozes para lá de alguma forma. E ao mesmo tempo, eu fiquei agora aqui pensando no contrário, né? Por que não mais participação de artistas nas instituições, né? Que aí talvez o artista seja mais sensível para entender o que é uma carreira jovem. Ela está relacionada à idade ou ela está relacionada a tempo de produção, a início de desejo de ser artista? Então, assim, eu acho que também as instituições, os editais, eles têm que ser mais ocupados por artistas, já que eles vão selecionar os artistas, né? Eu acho que seria interessante como solução
para o mercado, enfim, para esses lugares. Parte também dessa tomada de consciência, tomada de voz do artista, né? Assim, se eu não reconheço esse circuito, fica difícil que você chegue até esses espaços. Exatamente. Então é toda uma trama aí, né? Ela ainda perguntou sobre a questão dos editais, critérios e bancos de curadores, que eu acho que é um pouco o que você respondeu, assim, né? Tipo, de repente, uma participação mais múltipla, envolvendo os próprios artistas dentro disso, você consegue uma diversidade mais interessante. Mais 3 perguntas? Bom dia. Acho que a minha pergunta parte mais de uma curiosidade. Porque, enfim, nós estamos com 3 artistas que também estão com uma relação muito próxima com São Paulo. Carol morando em São Paulo, Rafa sempre, né, nesse movimento São Paulo-BH, o Randolfo também. E eu também tenho ficado muito nesse processo de estar em São Paulo e BH o tempo todo. E queria saber assim, a impressão de vocês diante de um cenário que você vê todos os jovens artistas migrando, assim, indo para São Paulo. Se vocês percebem se existe uma diferença não só de número de galerias, de mercado, de dinheiro que tem em São Paulo, mas também uma diferença cultural. Se você, por exemplo, Rafa, nota isso aqui, de conduta dos próprios espaços na cidade, porque eu tenho um pouco essa impressão, assim, acho que passa por uma questão não só política, institucional, mas também cultural nossa aqui em Minas, de conduzir esses espaços. E um comentário que eu acho assim que passou da hora da gente mudar esses editais e exigir editais que nas suas rubricas tem que ter um prolabore para o artista. Não é ajuda de despesa de produção, é um prolabore. Acho que isso é uma coisa, não adianta nada, como o Rafa falou, abre o edital, você tem várias inscrições. Eu acho que a gente, como artista, tem essa obrigação de também tem que fazer greve, sabe? A gente não justamente. Cara, bora fazer uma greve. É só lá no se inscrever. Eu acho que um exemplo, por exemplo, o do Memorial, acho que é um dos poucos que prevê recurso. O do BDMG é um edital que melhorou muito, muito, muito ao longo desses anos, mas ainda tem vários outros. Casa Fiat, Copasa, Semig. Tipo, o artista não vive de visibilidade. Quem vive de visibilidade é a própria instituição. Então, acho que a gente tem que realmente, acho que a universidade tem esse papel fundamental de formação crítica, também nesse lugar do circuito. Então, fica o comentário. Bom dia, meu nome é Roberta e antes de qualquer coisa, queria agradecer vocês por estarem aqui, por estar falando, porque é difícil ouvir, né? Eu acho, assim, de onde eu estou no mundo, é difícil, assim, um contato, ouvir, assim, artistas falarem com a generosidade com quem vocês estão falando. Então, muito obrigada por começar. Tantas ideias que passam por minha cabeça que eu vou tentar ser bem objetivo. Tem pergunta específica, mas, assim, realmente, assim, queria reforçar essa ideia de inverter, né? Porque, assim, o que eu penso, sinto em relação à arte, quanto assim, o mundo precisa de arte e quanto que a arte assim, precisa de contato com o outro, né? Tipo, a obra fica viva quando está ali falando com a outra pessoa, o público, o mundo, né? E assim, quanto que isso é bonito, é crítico e assim, realmente é delicado, né? Tá, agora eu vou falar aqui que o mundo quer, que aí você começa a encaixar e matar, né? Que precisa falar, né? Que o mundo precisa ouvir, se provocar, pensar e tal. Quanto que é essencial, né? Acredito nisso. E eu queria perguntar, assim, no trajeto de formação de artista e tal, assim, quanto que você acha que
a formação literalmente assim, tradicional na Universidade de Belas Artes é importante, porque eu, assim, fazendo algumas aulas assim, lá na PAC Laje, eu tenho ouvido mais de uma vez, não só de professores, mas também de outras, talvez professores substitutos, assim, artistas mesmo, dizendo, nossa, a pior coisa que eu fiz foi de fazer Belas Artes. E assim, eu fico tentando entender isso, tipo, porque assim, e frustrado, que eu não estudei Belas Artes, não estou estudando a arte, né? Eu estudei outra coisa para tentar viver e aí estou no meu caminho, mas assim, não sei, queria perguntar isso. O que vocês acham em relação a esse comentário? Oi, eu sou estudante da Belas e eu acho incrível estar todo mundo aqui para esse momento. Acho que muita gente está querendo saber como é que faz para viver de arte. E eu me questiono porque, ok, a gente vai batalhar, vai abrir caminho, mas vai continuar sendo uma batalha em que poucos vão vencer, poucos vão conseguir chegar em algum lugar onde é possível trabalhar com isso. E eu queria saber se vocês pensam, né, o Randolfo falou de fazer exposição em bar, abrir mato, que outras estratégias vocês veem como possível, se vocês viveram outras estratégias de ampliar mais o campo, ampliar a vivência de arte, sabe, questionar também essa lógica competitiva, porque é um circuito extremamente competitivo, e será que precisa ser assim? Como que a gente faz para se unir, para boicotar o que tiver que ser boicotado, para ampliar espaços? Bom, resumindo, inicialmente a pergunta do Lucas. Foram. Gente, só ressaltar que a gente vai ter vários momentos até o final do seminário para dar continuidade a essas conversas, né? Então, assim, talvez com certeza a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas aqui, mas tem as mesas à tarde, tem, né, esses momentos de coffee e tudo mais que vão rolar na parte da tarde. Então, só retornando aqui, a primeira pergunta foi a relação sobre talvez uma diferença cultural entre Belo Horizonte e São Paulo, né? A segunda pontuou a questão da importância da formação universitária. E, nessa última questão, estratégias alternativas que vocês tenham traçado para ampliar ou questionar sistemas competitivos e limitadores no campo da arte. Eu estou morando em São Paulo há 2 anos, um pouquinho mais, e acho que tem uma diferença que é de concentração de renda e distribuição e possibilidade de criar estratégias mesmo, assim, porque hoje eu dou aula, eu faço um acompanhamento para um grupo de artistas, lá eu tenho alguns alunos, que junto com isso eu tenho uma bolsa de doutorado, junto com isso eu participo de algum projeto de uma outra pessoa, enfim. Eu acho que essa atração por São Paulo, que todo mundo acaba criando, ela existe especialmente quando essa relação frágil econômica que a gente tem se acentua. E aí os lugares começam as possibilidades alternativas e fora do centro, elas começam a minguar mesmo, assim. Então eu acho que isso tem a ver, tem muito a ver. Acho que São Paulo é um lugar realmente dessa lógica do retirante que vai atrás do trabalho e da sobrevivência e da interlocução, no caso dos artistas. O fato de ser uma cidade super cosmopolita e com pessoas do mundo inteiro, com artistas do mundo inteiro, com um número de galerias tão grande, com um número de instituições
muito maior do que em outras cidades do Brasil, acaba atraindo muita gente para lá. Enfim, isso de conseguir montar uma turma e ter alunos e isso virar uma renda para você, é uma realidade que eu não vivi em outras cidades que eu morei, porque a coisa ficaria muito escassa e pouco constante. Mas eu acho que isso tem a ver com o número de pessoas que vivem naquela cidade também. É um lugar muito grande que faz, torna tudo muito mais dinâmico, assim, por causa disso, porque tem muita gente. Mas eu acho que é uma questão, parte muito de uma estrutura econômica frágil, né, do país como um todo. Assim, a gente está numa situação frágil que está mais ou menos dando conta de manter ali cidades fora do circuito oficial. Aí a situação estremece, aí vem um golpe, aí a coisa facilmente ela se desestabiliza, desestrutura, e aí todo mundo começa a correr para esses centros. Nesse sentido, né, que eu acho. Mas fora isso tem uma constituição de uma cidade de 22 milhões de habitantes, que é formada por pessoas do mundo inteiro que estão ali, que está todo mundo ali trabalhando e tal. A outra... se eu acho importante a formação universitária, eu acho que para algumas pessoas, depende, assim, você vê artistas, sei lá, não é uma regra, mas se você vem de uma periferia, de uma família que não tem nenhum tipo de relação e contato com a arte, a universidade ela pode ser um lugar super importante para você se informar, entender o que é arte, quem são os artistas, como é que se deu esse processo, como é que a gente chegou nessa produção contemporânea hoje. Então, eu acho não é para todo mundo. Não, fazer universidade em arte não significa que você vai sair de lá um artista ou que vai fazer carreira como artista. Claro que não, isso não é uma regra. Mas é um espaço extremamente democrático nesse sentido, especialmente nas universidades públicas. Se você tem interesse por arte, se você, por exemplo, é aquela figura da família que desenha bem e gosta de arte, e aí que eu acho que é o caso de muita gente que entra na universidade, né? É por essa relação com o desenho e tal. Lá dentro da universidade você vai descobrir um universo assim, muito maior e mais amplo e mais do que significa, né? Assim, o que é arte, quem são os artistas, enfim. Então, nesse sentido, eu acho interessantíssimo, assim, que as pessoas passem, não como uma regra, mas acho muito importante, é um espaço a ser valorizado sempre. E, no meu caso, eu participei de muitas coisas alternativas, sim, ainda participo. Sempre nessa perspectiva de encontrar os pares e criar coletivamente, cada um com seu trabalho, cria uma situação de visibilidade possível, uma exposição. Eu lembro que eu participei aqui das primeiras edições do Casa Vazia, que era um grupo de artistas que ocupava lugares vazios dentro de Belo Horizonte, que era super legal. E isso segue. Eu acho, inclusive, importante que isso permaneça, mesmo que você entre num circuito, na galeria viva de venda de trabalho. Eu acho importantíssimo que esse outro lado alimente sua produção, porque é uma hora que o que aparece é um trabalho do desejo, assim, do artista, né? Ocupar esses espaços. Descola um pouco dessa relação tão direta com o mercado, enfim. E são espaços possíveis, né? São espaços que eu acho que tomara que eles continuem existindo e acontecendo sempre.
E essa primeira colocação do Lucas, eu concordo plenamente. Acho que os editais eles têm que ter verba pro labore para artista. Hoje, cada vez mais, eu tenho uma política hoje, a primeira coisa que eu olho no edital é essa relação, se tem verba para artista, para a gente produzir, porque se não tiver, eu não aplico. É muito diferente uma organização de artistas que está ali pensando junto, ocupando junto espaços, criando esses lugares, e um edital de uma instituição que abre, especialmente se o dinheiro desse edital é de grandes empresas, de lugares que a gente sabe que... Então, além do dinheiro público, né? Exatamente. Então, é uma política que eu acho importantíssima que seja adotada. Já participei, óbvio, já participei de CEMIG, Kid, Copasa, enfim. Logo, eu era estudante ainda, estava mas hoje eu percebo como a gente tem que se recusar mesmo a dar visibilidade para esses espaços. Não, então eu vou responder a colega que fez a última, porque a gente falou das outras. Não, realmente, assim, é muito competitivo. Eu acho que eu não saberia falar sobre esses lugares alternativos que a gente poderia buscar, mas essa coisa da competitividade é uma coisa que é muito real. Eu acho que um dos motivos que me fez sair de São Paulo era um pouco disso, porque essa questão de, quando eu vejo os meus colegas se vestindo para ir numa vernissagem, é pela competitividade, é porque ele está ali, então deixa-se discutir os trabalhos. Assim, chegava uma época que as pessoas nem falavam o que estavam fazendo, sabe? Assim, tipo assim, ontem eu tive uma ideia. É tudo assim, fica em casa fazendo, mandando edital. Não conto pro fulano que tem o edital aberto. Aí tem gente que posta no último dia. Até amanhã. Gente. E uma coisa que aconteceu, porque eu era muito briguento, agora sou mais calmo, mas assim, tinha o Salão de Abril, que era no edital em Fortaleza, super interessante, que tinha remuneração. E no edital não dizia assim, você poderia mandar todo ano. Aí uma vez passei, assim, dava R$1.500. Nossa, rendeu muito. Fui lá, fiz não sei o que e conheci um artista X, que eu não vou falar o nome, que estava lá também. E era bem aquelas coisas assim, quem é que veio? Essas figurinhas. Aí no outro ano ele se inscreveu e passou de novo. Eu falei assim, escuta aqui, fulano, você não quer deixar uma pessoa que não participou disso entrar, você vai de novo. Ele, mas sabe como é, a gente tá sem grana, é difícil. Aí eu fiquei assim, gente, tudo bem, né? Também gostaria de ganhar dinheiro, mas eu acho que eu sempre fiquei dissociando essa questão de ganhar dinheiro com o meu trabalho, porque senão você cai nesses lugares. Aí eu ia ficar paranoico, ia ficar competitivo, ia ficar mandando todos os editais, quero tudo pra mim. Então eu falei assim, mano, vou me reinventar, fazer outras coisas para que o meu trabalho seja o meu trabalho, sabe? E que eu tenha esse diálogo e falar. Me manda seu projeto, eu te ajudo, vamos ver. Cara, não, né? O povo fica assim. Aí não vai pra frente, aí o que acontece? As instituições não vão mudar, elas não vão ser mais amplas, o mercado ele não vai se estender. E é um pouco culpa dos artistas. Obrigado, eu vou encerrar, né? Já ficou contemplado. Só sobre São Paulo, né, essa pergunta que o Lucas fez, assim, eu não tenho também muita... ainda estou chegando, sabe? Só fiz 2 exposições lá. Então, eu acho que o que eu sinto, que já para mim é muito claro, assim, de cara, é a coisa do acesso, né? E da repercussão, como que as coisas são vistas e comentadas, assim. Mais do que aqui, claro, né? Tipo, eu sinto que... eu sinto em relação a São Paulo, né, que BH, em BH as coisas repercutem menos, assim, reverberam menos e também não chegam meio que lá, porque o que eu faço lá parece que é visto aqui, mas o que eu faço aqui ninguém sabe, né, ninguém nunca viu, assim, então... Mas eu acho que nesse caso também é um pouco culpa do meio, sabe? Porque
Assim, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu também acho meio difícil ficar pensando assim, em São Paulo as coisas acontecem. Mas tem algumas coisas que eu acho que dá para pontuar. Quando eu vim para cá, uma coisa que eu percebi é que eu tive a sensação que aqui era um dos lugares que tem muitos editais, e muitos desses editais é para artistas mineiros, e o nome dos projetos é assim, Minas não sei o que, Minas não sei o que, Minas não sei o que. Isso é um caminho, é uma via de mão dupla, porque eu acho muito importante, realmente, se fomentar uma cena local, só que isso traz pouca oxigenação, porque daí você não tem circulação das pessoas que estão de fora. Então, o meio, o grande circuito, ele não entende o que é um edital daqui a partir do momento que ele é tão restrito, porque não se viaja, não se desloca. Eu acho assim, o Salão de Abril, o Arte Pará, eles trazem essas oxigenações porque tem trânsitos, tem fluxos. Outras coisas, o nosso meio, infelizmente, ele é preguiçoso, sabe? Eu fiz uma exposição aqui em Belo Horizonte, curadores que moram aqui em Belo Horizonte não foram. E eu não acho assim que a fulaninha lá, que eu não vou falar o nome, tinha que ir. Só que assim, gente, se você gosta de arte, você sai da sua casa para ir numa exposição, sabe? E aí eu fui para São Paulo, a fulaninha foi em tudo a semana inteira. Eu falei assim, nossa, aqui você vai, né? Por que você não vai na exposição? Ai, mas eu tava entregando o texto, não sei o que. Eu falei assim, eu não tô te cobrando porque eu acho assim que a fulana tinha que ver meu trabalho. É que tipo assim, cara, você não tá fomentando uma cena local que você mora lá, sabe? Você mora lá, seu aluguel é mais barato lá, sabe? E você viaja aqui para São Paulo, vai em tudo. Mas por que ela vai em São Paulo? Porque ela vai lá na exposição, o Ciclaninho, o Cirininho tá lá, ela vai lá assim, ai, tô fazendo aquele projeto. Ah, gente, vamos trabalhar com o que importa, sabe? Viver, ser feliz, ficar de ninguém. Aí não vai pra frente mesmo, aí vai todo mundo pra lá. As pessoas não vão nessas coisas. Olha, eu infelizmente saí com essa sensação. Não que eu acho assim, queria que formasse uma fila na minha exposição. Mas é assim, gente, vamos conversar, sabe? Assim. Eu acho que essa observação do Rafael, ela é super importante, especialmente porque ele vem de fora, né? A gente sai daqui, mas quem vem para Belo Horizonte faz o caminho um pouco inverso. É bom para a gente entender, assim, esses editais, essa coisa dessa retroalimentação, Minas, edital para artista mineiro, não sei o quê. Isso vira uma armadilha, porque é isso. Aqui tem artistas incríveis, projetos maravilhosos que estão restritos a esse espaço, né? E por que não, né? Por que não fazer uma ponte com outros estados, outros lugares? Por que não abrir para... Enfim, acho que é uma observação para ser pensada pelas instituições mineiras. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar agora. Agradeço muito a generosidade das contribuições de cada um, a disponibilidade. Às 2 horas... Ah, não pegou a pesquisa ainda não? Então, como é que vai ser? O questionário vocês podem entregar para a Stephanie, por favor, na saída. Às 2 horas a gente retoma com a segunda mesa e aguardamos vocês por aqui. Obrigada pela atenção. Assim, de programação,